normal que as pessoas ainda têm uma certa rejeição àquilo que é novo. O ideal é o planejamento. Tentar chegar na base. Mais de 40% já sai com o programa de manutenção. Se você quer continuar no mercado, venha escutar o que é. Foi outra visão do senhor Romeu Panzan, porque naquela época... O Brasil pode ser o bolsão de alimentação do mundo. Na verdade, assim, a preocupação com as questões ambientais já é muito antiga. Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Bernardino e essa é mais uma edição do Bate-Papo NTC, que voltou agora em 2025, para que a gente possa, né, continuar levando informações para você, nosso associado, nosso parceiro do transporte rodoviário de cargas. Né? A cada edição a gente vai trazer assuntos muito importantes que ajudam ali no dia a dia da sua operação de transporte de cargas, ajuda a sua entidade, ajuda os seus negócios, né, a fluírem da melhor maneira possível. Esse é o compromisso da NTC Logística. Então, já agradeço você por estar aqui participando com a gente desse bate-papo super especial. Especial porque também hoje é aniversário da NTC Logística. A NTC Logística está completando 62 anos e para nós é uma alegria, né, estar, né, junto aqui nessa entidade, contribuindo com o desenvolvimento do setor, né, há tantos anos essa entidade, desde 1963, fazendo a diferença para o desenvolvimento do transporte rodoviário de cargas em várias frentes. Então, né, quero parabenizar todo mundo, né, todas as pessoas que durante todos esses anos faz com que a NTC Logística aconteça, os ex-presidentes que já presidiram a entidade, que já passaram pela entidade, que faz a diferença, o atual presidente Eduardo Rebuzzi e a sua diretoria, que desenvolvem um trabalho muito importante para a continuidade desse legado, né, que nos enche de orgulho e também a cada dia aumenta a nossa responsabilidade de levar sempre o melhor conteúdo. Então, muito obrigado, né, por você estar aqui e também por você fazer parte da NTC Logística. Bom, quero já convidar você para seguir a gente nas redes sociais, nós estamos em todas elas, e você que está aqui nos acompanhando nessa transmissão, deixa seu like, compartilhe essa transmissão, faça seu comentário, né, na nossa área de comentários aí, para que a gente consiga, né, falar com você, e se houver perguntas, dúvidas, todas elas depois serão enviadas para, né, o nosso convidado, para que a gente possa fazê-lo, para que a gente possa responder para vocês, né, e fazer com que essas respostas contribuam com o desenvolvimento da sua empresa, do seu projeto, da sua entidade. Bom, hoje eu vou receber aqui o Dr. Narciso Figueroa Júnior, ele é o nosso assessor jurídico da NTC, para a gente falar de um assunto muito importante, que é a ADI 5322, né, que é o julgamento que impactou diretamente a lei do motorista, né, e trouxe mudanças para as empresas de transporte. Como eu disse anteriormente, a NTC Logística é atenta a todas as questões que impactam o desenvolvimento do setor, o desenvolvimento das suas empresas, e a gente precisa discutir assuntos como esse para deixar você que está aí do outro lado muito informado. Bom, então quero já receber o nosso convidado aqui, agradecer a participação dele, Dr. Narciso, muito obrigado pela sua participação. E, Dr. Narciso, você viu aí que na nossa chamada inicial você apareceu, porque o Bate-Papo NTC já teve a honra, né, de contar com outras participações suas aqui, né, e esse ano a gente volta, né, depois de 2 anos sem fazer, mas de um projeto que começou lá em 2017. Então, mais uma vez, seja bem-vindo nessa transmissão. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Parabéns à NTC pelos 62 anos. Parabéns pelo trabalho de comunicação que a NTC faz, sempre atualizando os associados, as entidades filiadas, sobre tudo o que acontece de interesse do segmento de transporte de cargas e logística, seja na legislação, na jurisprudência, em matérias regulatórias e também naqueles assuntos que interessam diretamente à gestão das empresas de transporte. Muito bem, doutor. Mais uma vez, obrigado. Eu já quero que a gente comece falando, né, o que é essa ADI 5322 e quais pontos, né, da lei do motorista foram questionados. A ADI 5322, Rodrigo, é uma ação direta de inconstitucionalidade.
é uma ação de natureza especial, uma ação de natureza extraordinária, prevista na Constituição Federal, cuja competência é exclusiva do plenário do Supremo Tribunal Federal. Através da ação direta de inconstitucionalidade, algumas entidades e alguns entes que estão previstos na Constituição Federal é que têm competência para levar ao Supremo Tribunal Federal a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou a constitucionalidade de uma lei através da ADC, Ação Direta de Constitucionalidade. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela tem efeito contra todos, né? Nós chamamos em direito de erga omnes, e vincula todos os órgãos da administração pública direta e indireta e também o Poder Judiciário em todas as suas instâncias. A ADIM 5322 foi proposta em 2015 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, a CNTTT. Ela foi ajuizada em 2015 para que diversos dispositivos da Lei 13.103 de 2015, a chamada Lei do Motorista, a segunda Lei do Motorista, porque a primeira foi a 12.619 de 2012, e a CNTTT ingressou com essa ação porque discordou de diversos dispositivos dessa legislação de 2015, a 13.103, e, junto ao Supremo Tribunal Federal, requereu inicialmente uma liminar que fosse que suspendesse a eficácia dessa decisão. Essa liminar não foi concedida, a ação foi distribuída em 20 de maio de 2015, e nós tivemos em 30 de agosto de 2023 a publicação do acórdão, né, a decisão do Supremo nessa ADIM. Há uma data muito importante que vale a pena mencionar, que é o dia 12 de julho de 2023, quando houve encerramento do julgamento da ADIM e foi publicada a ata de julgamento. No Supremo Tribunal Federal, diferente de outros tribunais, a ata de julgamento, ela, a partir do momento que ela é publicada e ela já possui o resumo da decisão, ela já surte efeitos, né, pela jurisprudência pacífica do STF. O acórdão, né, que é a decisão na íntegra, ele é publicado normalmente alguns dias depois, mas a partir da publicação da ata de julgamento, aqui no caso 12 de julho de 2023, a decisão já surte efeitos. Em relação àquilo que a DIN 5322 trouxe de novidade, Rodrigo, eu poderia destacar que nem todos os artigos da 1303 foram questionados. Boa parte deles, mas não a sua integralidade. Então. E alguns dos artigos e temas da 1303 foram declarados inconstitucionais, e esses artigos integram a menor parte, são temas sensíveis e que preocupam as empresas, mas é importante destacar que nós tivemos vários outros artigos que foram declarados constitucionais pelo STF. Para que nós possamos ter uma ideia do que foi declarado constitucional, eu diria que nós teríamos aqui uma proporção de 90% para 10%. Então, 90% dos temas que a DIN 5322 pretendia que o Supremo declarasse inconstitucionais, foram declarados constitucionais, e apenas 10% inconstitucionais. O problema é que os temas que foram declarados inconstitucionais, eles são muito impactantes para o nosso... Quais são, doutor? Foram declarados inconstitucionais o fracionamento do descanso semanal remunerado do motorista, em 2 períodos, em viagens de longa distância, ou seja, 30 horas mais 5. O tempo de espera foi declarado inconstitucional. O tempo de espera é o período em que o motorista aguarda para carregamento e descarregamento no embarcador ou destinatário e nas barreiras fiscais ou alfandegárias. O Supremo declarou inconstitucional que o período relativo ao tempo de espera
não seja computado na jornada de trabalho. E também que ele fosse remunerado, indenizado, melhor dizendo, na base de 30% sobre a hora. Também foi declarado inconstitucional o repouso com o veículo em movimento, no caso de viagens de dupla de motorista. E o fracionamento do intervalo interjornada de 11 horas, que a Lei 303 permitia que um desses períodos fosse ininterrupto de 8 horas e o segundo período de 3 horas, dentro das primeiras 16 horas do período seguinte, esse fracionamento foi declarado inconstitucional. O descanso do DSR, né, o descanso semanal remunerado do motorista, foi declarado inconstitucional a possibilidade dele ser feito no retorno do motorista à base ou ao seu domicílio em viagem de longa distância. E a 303 considera a viagem de longa distância aquela que durar mais do que 7 dias, né, que o motorista ficar fora da base ou da sua residência. E também a possibilidade de cumulatividade desse descanso semanal remunerado. A 303 permitia que, dentro do próprio mês, até 3 DSRs fossem acumulados, né, cada um de 35 horas, para que o motorista pudesse descansar no retorno à base ou à sua residência. Então, esses 4 temas, essas condições que a 303 dispunha, foram declarados inconstitucionais. Qual é a repercussão disso, né? Qual é o resultado? A partir do dia 12 de julho de 2023, que foi a data da publicação da ata de julgamento, todos os temas declarados inconstitucionais pelo STF, bem como esses temas declarados inconstitucionais que eu mencionei, passam a ter vigência. Então, não é mais possível, a partir desta data, que o motorista fracione o intervalo de 11 horas, isso independente se ele está em viagem de longa distância ou não, ou seja, o intervalo interjornada, ele tem que ser usufruído de maneira ininterrupta, 11 horas ininterruptas. O segundo aspecto é que o tempo de espera, ele, embora não tenha sido declarado inconstitucional, o fato dele não poder ser computado na jornada de trabalho, a conclusão é que ele passa a ser considerado como jornada e deve ser remunerado como hora normal, e não mais com indenização de 30%. A possibilidade de acumulação do descanso semanal remunerado de 35 horas não mais é possível a acumulação, então o motorista deverá, após o 7º dia, descansar, né, 35 horas, onde ele estiver, e também não poderá mais ser fracionado. E no caso da dupla de motorista, que a 303 possibilitava que o motorista que estivesse não estivesse ao volante, né, mas no veículo, pudesse ser considerado em descanso, isso também foi declarado inconstitucional. Então, consequentemente, se existir dupla de motorista no mesmo veículo numa viagem, cada um terá que cumprir a sua jornada de trabalho e essa jornada deverá ser apurada individualmente, né, e não considerar aquele que não está ao volante em descanso. Essas são as consequências do julgamento da ADIM 5322, que, eu repito, vincula todos os órgãos da administração pública direta e indireta e o Poder Judiciário em todas as suas instâncias. Então, é obrigatório o cumprimento e essas mudanças trazidas com a ADIM 5322, o cumprimento pelos magistrados e também pelos órgãos da administração pública direta e indireta. Doutor, vamos falar um pouquinho mais sobre essas decisões, né, que houve foi considerado inconstitucional, e aí eu quero entender, assim, qual que é o impacto disso nas empresas, né, e o porquê desses impactos. O impacto é muito grande, Rodrigo, porque as empresas que atuam em viagens de longas distâncias, principalmente, vou dar um exemplo, uma empresa que está
uma base operacional no Rio Grande do Sul e transporta cargas pelo modal rodoviário para a região norte do país, né? Então, como as distâncias elas são longas, o fato da 13103 permitir, antes da decisão do Supremo, que o descanso semanal remunerado do motorista nessa condição pudesse ser fracionado e também acumulado, ajuda a operação, porque ele poderia, numa viagem dessa de longa distância, acumular o descanso semanal remunerado e no retorno, né, no caso, por exemplo, que eu estou citando, ao retornar da região norte para a região sul, ele poderia acumular até 3 descansos semanais remunerados e descansar na volta. Então, as empresas que se ativam em viagem de longa distância foram mais afetadas por essa decisão. A impossibilidade de fracionamento do intervalo de 11 horas atinge boa parte das empresas e também o segmento de transporte de passageiros. Por quê? Porque a Lei 303 também se aplica ao motorista de transporte passageiro, não todos esses temas declarados inconstitucionais, mas a impossibilidade de fracionamento de 11 horas entre uma jornada e outra também afeta esse segmento. Então, esses são 2 aspectos que devem ser levados em consideração. O motorista em dupla também existem situações onde as viagens são feitas com 2 motoristas no veículo, tanto no transporte de cargas quanto no transporte passageiro. Vou dar um exemplo de o fretamento, por exemplo, no transporte passageiro. Utiliza para as longas distâncias 2 motoristas. Então, com essa determinação do Supremo da necessidade de 11 horas serem ininterruptas, afeta muito mais as empresas do que os outros temas. O tempo de espera também. O tempo de espera é um instituto novo que foi criado com a 303. Ele não existia na CLT. A CLT tem outros institutos que o empregador pode, mediante o controle da jornada, não considerar como jornada e, em situação excepcional, indenizar de forma distinta da hora normal, que é o caso do tempo de prontidão e o regime de sobreaviso. O tempo de espera veio justamente para, especificamente na atividade do motorista, criar uma situação jurídica onde ele, estando em situação de aguardando para carregar ou descarregar o veículo no embarcador ou no destinatário, ou em barreiras fiscais ou alfandegárias, estas horas elas não eram consideradas como jornada, elas eram consideradas como tempo de espera e indenizadas na base de 30% sobre a hora normal. O tempo de espera, ele, como eu disse, não foi declarado inconstitucional, mas alterou-se, né, através da decisão, o seu enquadramento jurídico, ele passou a ser considerado jornada normal e, portanto, se existir o tempo de espera na operação, essas horas terão que ser computadas e, consequentemente, o motorista, dependendo da jornada inicial daquele dia, ele terá direito a horas extras. Então, também foi outro aspecto que impactou. Nós tivemos nessa ADIM 5322 uma interposição de embargos de declaração, né, que é um recurso utilizado quando a decisão judicial, seja ela sentença ou decisão de tribunais, contiver alguma omissão ou contradição, esse recurso de embargos declaratórios ele visa aperfeiçoar o julgamento, ele visa buscar do juiz prolator uma complementação da decisão para que a omissão seja sanada e a contradição. E ele pode ter efeitos infringentes. O fato dos embargos serem acolhidos, eles podem alterar, sim, a decisão na medida em que a omissão venha a ser suprida ou a contradição eliminada.
Especificamente em relação a este caso, os embargos declaratórios foram utilizados também para buscar do Supremo Tribunal Federal uma manifestação a respeito do momento a partir do qual a decisão iria surtir efeitos. Normalmente, em caráter de regra geral, quando o Supremo declara inconstitucional uma lei ou declara a lei constitucional, essa declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade vale de forma retroativa, ou seja, desde a publicação. Então, neste caso aqui, como a Lei 303 é de 2015, caso o Supremo não tivesse acolhido, em parte, os embargos declaratórios da CNTTT, da autora da ação, que buscava, assim como outros embargos que também foram interpostos pela CNT, pela CNI e pela Procuradoria-Geral da República, caso o Supremo não tivesse sido instado a se manifestar sobre o momento a partir do qual a decisão teria vigência, nós teríamos como regra geral a retroatividade. Então, esses 4 itens que eu mencionei, ou esses sistemas que eu mencionei que foram declarados inconstitucionais, o cumprimento passaria a ser da decisão desde 2015. Então, nesses embargos declaratórios que foram interpostos pela CNTTT, autora da ação, o único dos embargos que foram conhecidos foram esses da CNTTT, o Supremo modulou os efeitos da decisão. O que é modulação dos efeitos da decisão? É o fenômeno, né, que previsto na lei que trata da ação direta de inconstitucionalidade, que o Supremo determina o momento a partir do qual a decisão de declaração, no caso aqui de inconstitucionalidade, passa a surtir efeitos, né? Ele pode determinar que essa decisão passe a ter vigência a partir de determinada data, né? Ou a partir de determinado momento de forma condicional. Então, a lei que trata da DIN 5322, que é a Lei 9.868/99, é que traz essa possibilidade. É uma faculdade do julgador, no caso Supremo, restringir a eficácia da decisão de inconstitucionalidade a partir do seu trânsito em julgado, por exemplo, a partir do momento que não haja mais possibilidade de deposição de recurso, ou outro momento fixado no acordo. E, neste caso, na linha da jurisprudência pacífica do próprio Supremo Tribunal Federal, na DIN 5322, o Supremo, em embargos declaratórios, modulou os efeitos da decisão sem efeitos retroativos, mas a partir da data de publicação da ata de julgamento. Então, aquela data que eu mencionei, 12 de julho de 2023, é exatamente a data a partir da qual a decisão do Supremo passa a surtir efeitos. Então, essa modulação dos efeitos foi muito importante. E o Supremo, quando ele decide numa ação como esta, ele, no primeiro julgamento, na decisão de mérito, que nós costumamos dizer, ele não trata da modulação dos efeitos, porque ele tem que ser provocado, ele tem que ser instado a se manifestar. A regra geral é a retroatividade. E, nesse caso, foi muito bem demonstrado, né, nos embargos declaratórios, tanto da CNT quanto da CNTTT, que inclusive foram elaborados em petição conjunta, o impacto econômico dessa decisão para o segmento. Então, é exatamente essa demonstração do impacto da decisão, não só financeiro, econômico, mas também, sob o ponto de vista social, é que as partes devem demonstrar para que o Supremo possa, através da manifestação de 2/3 do plenário, então, para deferir o pedido de modulação dos efeitos, a lei exige que 2/3 do plenário
no caso são 11 ministros, então 8 ministros tinham que, pelo menos 8 teriam que concordar com a modulação dos efeitos. E nesse caso, houve unanimidade em relação à modulação dos efeitos, e foi aqui, digamos assim, uma grande conquista para o segmento, porque o segmento teve, através da modulação dos efeitos, um pouco mais de segurança jurídica. Então, Rodrigo, resumindo, mesmo com o impacto muito grande que esses 4 itens tiveram nas operações das empresas, muito pior seria se não tivesse sido obtida a modulação dos efeitos. Então, houve aqui um trabalho jurídico, né, muito forte, muito bem fundamentado das entidades, para que essa modulação dos efeitos pudesse realmente trazer um pouco mais de segurança jurídica. O desafio agora é exatamente as empresas se adaptarem, né, a sua operação a esta nova diretriz traçada pelo Supremo, contar, inclusive, com novo planejamento, né, em determinadas rotas, buscar junto aos seus clientes, os embarcadores, uma renegociação dos fretes, porque, com certeza, as viagens passaram a ter um tempo de duração maior. E, em razão disso, o custo para operacional também aumentou. Então, esse é o grande desafio que nós verificamos que as empresas estão enfrentando. E a NTC, cumprindo o seu papel de entidade nacional do transporte de cargas e logística, acompanhou esse assunto desde o início e, quando houve o julgamento, né, a conclusão do julgamento da DIN 5322, houve por bem orientar os seus associados, as entidades filiadas e as empresas, que cumprissem a decisão do Supremo desde a data da publicação da ata de julgamento, ou seja, desde julho de 2023. Porque quem não fez isso, Rodrigo, e aguardou mais tempo para poder virar a chave, para se ajustar, pode estar aí com um passivo neste momento. Mas a NTC cumpriu o seu papel de dar a orientação, não só mais conservadora, mas aquela que estava de acordo com a decisão com a jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal nessa matéria. Muito bem, doutor. Bastante informação, né? Para você que está aí, né, nos assistindo, né, ficar muito bem informado, principalmente dessa que é uma lei muito importante, né, uma decisão muito importante que impacta, né, as operações de transporte. A gente vai daqui a pouquinho, né, para um intervalo, tá, doutor? Eu vou falar um pouquinho aqui com o nosso público, já a gente volta a falar com você, né, que eu gostaria, né, de reforçar. Hoje nós estamos completando 62 anos de NTC Logística, então, mais uma vez, né, o nosso muito obrigado a você, nosso associado, nosso parceiro, que sempre nos acompanha por aqui, nos prestigia e nos ajuda, né, a manter essa entidade, né, se desenvolvendo. Nesse momento eu quero, né, deixar um recado para vocês, passar um recado para vocês. Vamos assistir. Seja um associado da NTC Logística. Você que nos acompanha e ainda não é associado da NTC Logística, temos uma novidade para você. Você sabia que somos a maior associação de transporte de cargas do Brasil? E somos reconhecidos em todas as esferas do poder público e também nas áreas do comércio, indústria e agronegócio? É isso mesmo! Além de contar com diversos serviços para ajudar a sua transportadora e o seu negócio a se manter ainda mais próspero. Contamos com um corpo técnico reconhecido em todo o Brasil e colecionamos conquistas para a melhoria do ambiente de negócios do TRC. Fale com a gente através do nosso site e descubra tudo o que podemos fazer por você e sua empresa. NTC Logística, o melhor caminho para o transporte de cargas.
Voltamos aqui falar com o Dr. Narciso Figueiredo Júnior, nosso assessor jurídico, e nós estamos falando, né, sobre a DI 5322, que trata, né, sobre a lei do motorista. E aí eu gostaria, né, doutor, agora nesse segundo bloco, da gente repassar, né, o senhor já passou várias informações para a gente aqui, e agora eu vou fazer com você, né, um bate-bola ali rápido, tá? Repassando algumas dessas informações, para que o nosso público fique atento quais foram as decisões a partir ali da decisão do STF, tá? Então, vou começar com a primeira, que a partir dessa decisão, como as empresas devem tratar, então, o tempo de espera? Ela passa a ser considerada uma jornada de trabalho normal? Sim, Rodrigo. O Supremo não declarou inconstitucional o tempo de espera, mas declarou inconstitucional dois aspectos fundamentais desse instituto. O primeiro é em relação a ele não poder ficar fora da jornada de trabalho, ou seja, não ser computado. Então, ele passa a ser uma jornada normal. E o segundo, a impossibilidade dele ser indenizado na razão de 30% sobre a hora normal. Então, a pergunta que pode surgir é a seguinte, mas as empresas precisam continuar no controle de jornada, considerar o tempo de espera? Depende. Se for apenas para fins trabalhistas, nós entendemos que não, porque não faz sentido a empresa, no controle de jornada, destacar o tempo de espera para fins trabalhistas, porque ele é considerado como jornada normal. Por outro lado, se a empresa tiver a necessidade de saber quanto tempo, né, dura essa carga e descarga, bem como a espera nos postos fiscais nas estradas ou barreiras alfandegárias, para fins de cobrança de estadia, por exemplo, aquela estadia que para carregamento e descarregamento que consta na Lei 11.442, ela pode, no controle de jornada, destacar esse período, mas não deve considerá-lo fora da jornada, e sim como jornada normal. Muito bem. Em relação ao descanso semanal remunerado, DSR, em viagens longas, quais os cuidados que as empresas precisam adotar, doutor? O Supremo Tribunal Federal entendeu que o descanso semanal remunerado do motorista, ele não pode ser fracionado, né? Lembrando que ele é de 35 horas, ou seja, 24 horas mais 11 horas do período anterior, né, de descanso, do intervalo interjornada. Ele não pode mais ser fracionado em 30 horas mais 5 e nem acumulado em até 3 DSRs por mês. Em razão dessa decisão, o motorista deverá, sim, cumprir o descanso semanal remunerado onde ele estiver. Então, ele não poderá mais ter essa possibilidade de acumulação. Para empresas que atuam no segmento de carga fracionada e que possuem rotas fixas, né, rotas já pré-estabelecidas, nós imaginamos que a adaptação das operações a esta mudança ela é um pouco menos traumática. Para as empresas que atuam no segmento de carga geral, lotação, a dificuldade é maior. Portanto, uma das alternativas existentes seria a adoção do revezamento de motoristas em viagem de longa distância. Então, numa viagem que eu mencionei há pouco, para citar um exemplo, do sul ao norte do país, que a empresa faça um revezamento desses motoristas no mesmo caminhão, não em dupla, mas no sistema de revezamento, a cada determinado período, para que possa cada um deles usufruir do seu descanso semanal remunerado de forma adequada. Muito bem. E o intervalo interjornada de 11 horas? O que muda na prática com o fim do fracionamento? Rodrigo, muda porque era permitido na Lei 303 que esse período de 11 horas pudesse ser fracionado desde que um dos períodos fosse ininterrupto de 8. Então, havia a possibilidade, ainda que as 3 horas restantes
devessem ser concedidas nas 16 horas do primeiro período, mas havia uma certa flexibilidade em relação às 11 horas. Porém, isso não é mais possível. Então, as 11 horas ininterruptas, elas devem ser gozadas pelo motorista da forma que está na CLT para qualquer outro empregado. Nós não vamos entrar aqui no mérito sobre a decisão do Supremo em relação à justiça da decisão, porque é um tribunal superior, é um tribunal constitucional. Então, o que nós temos que nos adaptar é aquilo que foi decidido, né? Costuma-se dizer, no âmbito jurídico, que decisão do Supremo não se comenta, né? Se cumpre. Então, aqui, eu entendo que há um impacto, sim, independentemente do motorista estar em viagem de longa distância, porque às 11 horas é uma regra geral, e o tratamento que foi dado aqui, não só ao motorista do transporte de cargas, mas também do transporte de passageiros, é o mesmo dado a qualquer outro empregado urbano. Então, às 11 horas tem que ser concedidas de forma ininterrupta. Caso ela não seja cumprida, né, esse descanso não seja cumprido, Rodrigo, ele terá que ser pago como hora extra. Tá? Então, da mesma forma também que o descanso semanal remunerado, se não for concedido, ele deverá ser remunerado como hora extra. Lembrando que tem alguns aspectos, Rodrigo, interessantes dos diversos temas que foram declarados constitucionais, em torno de 16, que seria importante aqui a gente ressaltar e que podem sim ajudar as empresas. O primeiro que eu ressalto é que o Supremo declarou constitucional o dispositivo da 1303 que preserva, né, a possibilidade de contratação do motorista numa jornada flexível em relação ao início e o término, bem como os repousos. Então, esse dispositivo é importante. Por quê? Porque nós sabemos que o motorista, via de regra, motorista de média e longa distância, não digo aquele motorista que atua nas entregas e coletas nos grandes centros urbanos, porque esse ele tem uma anotação da jornada no início, final, e volta para casa todo dia. Os outros motoristas que se ativam em viagens, eles não precisam, de acordo com esse dispositivo declarado constitucional, ter início da jornada e término no mesmo horário todos os dias. Então, essa jornada flexível ajuda as empresas, desde que os repousos sejam obedecidos. Outro artigo que também foi declarado inconstitucional é o artigo que trata de uma exceção prevista na 1303 para que jornadas especiais sejam estabelecidas no transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais, e cargas destinadas ao estrangeiro. Então, essas hipóteses, essas exceções, elas foram declaradas inconstitucionais. De maneira que, naquele caso que eu mencionei, do motorista em dupla, né, caso se trate de carga viva, né, ou de carga perecível, é possível, sim, que haja jornadas especiais, desde que através de negociação coletiva, ou seja, acordo ou convenção coletiva. Esse dispositivo foi declarado constitucional. Então, em algumas situações, nós sabemos que algumas regiões do país, onde existe agroindústria, região sul, Paraná, Santa Catarina, o próprio Rio Grande do Sul, nós temos ali transporte de carga viva e carga perecível. Então, é possível, sim, jornadas especiais serem estabelecidas nessas condições através de acordo ou convenção coletiva. Só para citar dois exemplos que ajudam, né, a empresa a revisitar esse planejamento da jornada do motorista de acordo com a sua operação. Muito bem, doutor. Vamos lá, então, aqui, né? No caso de duplas de motorista, o repouso no veículo em movimento deixou de ser válido. Como as empresas podem se organizar diante dessa mudança? Como eu disse, se tratar de carga perecível ou carga viva,
É possível, através de acordo com convenção coletiva, estabelecer uma jornada especial neste caso, tá? Agora, se não se tratar dessas hipóteses e for um transporte, por exemplo, de carga de encomendas urgentes, por exemplo, não há condição de se considerar o motorista que não está ao volante em descanso. É possível a empresa continuar com um veículo com motorista em dupla? Sim, mas ela terá que considerar individualmente a jornada de cada um. Então, cada um deles terá uma jornada normal de 8 horas, de 44 semanais, com um intervalo mínimo de 1 hora de intervalo intra-jornada para refeição. E se a viagem for de longa distância, de DSR de 35 horas e 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra. Então, cada um desses motoristas, né, deverá ter a sua jornada considerada individualmente, caso a empresa venha optar por manter esse tipo de operação com 2 motoristas. Doutor, quais cuidados práticos, né, os transportadores devem adotar, né, para evitar passivos trabalhistas nesse sentido? Muito importante a sua pergunta, Rodrigo. É sempre uma preocupação das entidades, no caso aqui da NTC, em dar aquela informação mais atualizada, mais embasada juridicamente, no sentido de que as empresas evitem o passivo trabalhista, como você mencionou. A primeira questão que eu quero reiterar é exatamente a data a partir da qual essa decisão do Supremo passa a valer, que é o dia 12 de julho de 2023. Então, as empresas que não alteraram, né, a jornada de trabalho, o controle da jornada de trabalho em função da decisão do Supremo, a partir dessa data, devem fazê-lo o mais rápido possível, porque a partir de 12 de julho de 2023, o tempo de espera já é considerado como hora normal. Então, já existe aí um passivo. Essa é a primeira questão. A segunda que eu coloco é exatamente a necessidade de uma adaptação do controle de jornada a essas mudanças. Nós temos verificado que a maior parte das empresas não só tem sistema eficiente de controle de jornada, mas já tem adotado esse sistema há muito tempo. Só para lembrar, a primeira lei do motorista é a 12.619 de 2012, e ela já trazia a obrigatoriedade do controle fidedigno da jornada de trabalho motorista, como direito do motorista e obrigação do empregador. A Lei 13.103 reforçou esta obrigatoriedade, mas trouxe algo importante, que também não foi questionado no Supremo em relação à constitucionalidade, ou seja, está valendo. Existe uma obrigação compartilhada no controle da jornada de trabalho do motorista. Por que compartilhada? Porque não só pelo dispositivo do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, mas também na CLT, existe a obrigação do motorista fornecer as informações necessárias para que o controle de jornada possa ser fidedigno. Eu vou dar um exemplo prático. Por melhor que seja o sistema eletrônico que a empresa tenha, embarcado no veículo ou através de aplicativo no celular, se o motorista não passar as posições macro e não apontar no controle eletrônico que ele iniciou a jornada, que ele entrou em período de refeição, que ele terminou o período de refeição e que ele terminou a jornada, não há nenhuma empresa que consiga cumprir a legislação se o motorista não colaborar. Tanto isso é verdade que se o motorista se recusar a passar essas informações ou passar de forma incorreta, ele pode sim ser punido. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, é um direito do motorista o controle da jornada fidedigna, é uma obrigação do empregador controlar, mas é uma obrigação compartilhada, porque a empresa não consegue controlar sem que o motorista colabore. Então, a segunda recomendação é que as empresas
faça uma avaliação, né, uma nova avaliação do sistema de controle de jornada. Existem bons sistemas hoje no mercado, né, funcionando perfeitamente, sendo aceitos pelo Poder Judiciário como controle eletrônico. Lembrando que, de acordo com a Lei 13.103, a escolha do meio eletrônico de jornada é do empregador. Esta é uma prerrogativa da empresa, não é do empregado, não é do Ministério do Trabalho, né? E sim do próprio empregador. Então, ele escolhe o meio eletrônico, e esse meio eletrônico, se já existente, ele precisa estar de acordo com essas alterações. Então, essa é, digamos assim, a segunda sugestão que eu dou em relação a isso. Verifique se o seu sistema eletrônico está adaptado, se ele está considerando que o tempo de espera não é mais computado na jornada, ou se for o caso e a empresa não tiver necessidade, que exclua o tempo de espera do controle, de que as 11 horas devem sim ser concedidas de forma ininterrupta, bem como o descanso semanal remunerado. Então, isso é muito importante. Outro aspecto que eu ressalto, Rodrigo, que muitas vezes as empresas pecam, é na adoção do banco de horas. O banco de horas é um sistema onde você pode estabelecer uma relação de crédito e débito de horas. Então, quando o empregado trabalhar menos do que ele deveria em um dia, isso pode gerar um crédito de horas em favor da empresa. E quando ele trabalhar mais horas do que deveria, gera um crédito de horas em favor dele. E isso pode ser, no caso de horas excedentes por parte do empregado, pode ser concedido em descanso, em folga compensatória. Esse sistema de banco de horas nada mais é do que uma compensação de jornada. E é uma regra, aliás, uma exceção à regra geral do controle. Então, precisa estar anotado no controle de ponto, precisa ter uma planilha muito bem feita, demonstrando se existem créditos em favor do empregado ou da empresa, e também no controle de jornada, a indicação de que houve efetivo descanso, ou seja, houve a concessão da folga compensatória. O banco de horas pode ser utilizado, em alguns casos, para ajustar, né, a essa necessidade com as alterações da DIN 5322, e o sistema eletrônico também. É importante que o sistema eletrônico, essa ferramenta que a empresa irá se utilizar, também possibilite um controle efetivo e correto do banco de horas. E a outra sugestão que eu queria reiterar, que é fundamental, é que as empresas possam, Rodrigo, tanto quanto possível, adotar uma política interna de esclarecimento. Eu acho que isso é fundamental. Nós sabemos que os motoristas trabalham longe da base, nós sabemos que hoje a comunicação é mais eficiente através de mensagens, mas quando a Lei 12.619 foi publicada, em 2012, e eu mencionei que ela trouxe a obrigatoriedade do controle de jornada, aquilo foi uma mudança de cultura no setor, né? Porque o motorista não tinha a jornada controlada, invariavelmente, e passou a ser obrigado a ter um controle de jornada que, em muitos casos, as empresas tiveram resistência dos próprios motoristas. Isso foi sendo implementado, né? A lei passou a ser aplicada, depois veio a 13.103, manteve essa obrigação. Então, eu diria que essa cultura da inexistência de controle, ela foi superada, ela foi adaptada a uma nova realidade. E agora as empresas estão com a necessidade de, novamente, buscar uma mudança de cultura. Por quê? Há vários casos de motoristas que são remunerados à base de comissões. Eles têm remuneração variável. O que a lei autoriza, desde que não prejudique a segurança dele e da coletividade, né? E com essas viagens mais longas, há situações onde a remuneração variável vai diminuir. Por outro lado, a empresa não tem muito o que fazer, porque ela tem que cumprir a legislação. Então, esse trabalho de convencimento, esse trabalho de levar ao motorista o esclarecimento de que a empresa não só precisa cumprir a legislação,
mas essa legislação está preocupada com a saúde e a integridade física dele, é importante nesse momento, porque há uma resistência, pode existir uma resistência dos próprios motoristas, não digo de todos, mas de alguns, de não querer ficar 11 horas em intervalo interjornada, de não querer descansar o DSR durante a viagem. Então, isso vai demandar por parte das empresas, aí tem um papel fundamental da gestão de pessoas, no sentido de trabalhar com essa mudança de cultura. Então, nesses 4 tópicos, Rodrigo, eu procurei resumir algumas recomendações que nós temos a dar para que as empresas possam se adaptar a essas novas mudanças. Muito bem, a gente já está se encaminhando ao fim, né, mas eu queria que o senhor me desse a sua opinião a respeito se há algum espaço para ajuste, né, legislativo futuro, né, para trazer um pouco mais de clareza ou algum tipo de equilíbrio aí para o setor. Qual que é a sua opinião sobre isso? Né, você que acompanha, né, se desdobra, se dedica bastante a esses temas, né, há tantos anos, mas principalmente esse, né, que vem, né, tomando conta aí das discussões nos últimos meses. Muito importante a sua pergunta, Rodrigo, porque nós temos 2 situações hoje que estão, digamos assim, sendo tratadas como um grande desafio, não só para as empresas, mas também para as entidades, sindicatos, federações, NTC. Nesses embargos declaratórios que eu mencionei, que foram interpostos contra a decisão na ADIM 5322, a CNTTT, autora da ação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, ela fez um questionamento nos embargos declaratórios muito importante, no sentido de que se os temas, né, que foram examinados pela DIN 5322, vejam, não só os 4 temas declarados inconstitucionais, mas todos os temas que foram examinados, se eles podem ser tratados em negociação coletiva, com base numa decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, e que originou o tema 1046. O tema 1046 do Supremo foi uma decisão histórica importante, onde o Supremo Tribunal Federal, examinando uma questão trabalhista, naquela oportunidade se tratava de horas em itinere, né, que é aquele período que o colaborador gasta para ida e retorno ao trabalho, se a negociação coletiva teria a força de flexibilizar essa matéria e quais os limites dessa negociação. E naquela oportunidade, o Supremo entendeu, no tema 1046, que a negociação coletiva, sim, de acordo como está na CLT, ela pode se sobrepor à legislação, desde que não se trate de direitos indisponíveis, desde que não se trate de direitos que o empregado não pode abrir mão. Então, com base nessa decisão do tema 1046, é que os embargos da CNTTT instou o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 5322, a se manifestar se os artigos que foram apreciados pelo Supremo da 13.103, da Lei do Motorista, podem ser tratados em negociação coletiva. Inclusive, os 4 temas declarados inconstitucionais que eu mencionei há pouco. Nessa decisão, prevaleceu, por maioria de votos, mas com um voto convergente muito importante do ministro Dias Toffoli, o voto foi no sentido de que o Supremo ressaltou, né, ou reiterou a validade das negociações coletivas. Mas, em função dessa decisão não ter sido muito clara, Rodrigo, em relação à extensão dessa liberdade de negociação coletiva, a primeira questão hoje, como desafio, é: o Supremo, nos embargos declaratórios, autorizou ou não a negociação coletiva dos 4 itens declarados inconstitucionais? E aí nós temos 2 teses a respeito desse assunto, pelo menos 2. Né? A primeira, no sentido de que não,
de que o acordo reiterou apenas o que já foi decidido como constitucional na decisão de mérito e menciona como possível a negociação coletiva apenas a redução e ou fracionamento do intervalo intra-jornada e afastou a possibilidade de aplicação do termo 1046. E a outra tese que existe, jurídica, interpretando essa decisão do Supremo, da qual eu me filio, é de que não há nenhuma restrição expressa na decisão dos embargos declaratórios para a negociação coletiva dos temas tratados na ADIM 5322. Inclusive, os declarados inconstitucionais e a citação nesse acordo dos embargos, a hipótese de redução ou fracionamento do intervalo intra-jornada é meramente exemplificativa. Por que nós adotamos essa tese? Porque o Supremo, em matéria de negociação coletiva, na ADIM 5322, reconheceu 4 hipóteses onde a negociação coletiva pode flexibilizar a matéria. A possibilidade de redução e ou fracionamento do intervalo intra-jornada, como eu mencionei, que é o que consta da decisão dos embargos, a adoção da jornada 12/36, a possibilidade do motorista estender a jornada diária em até 4 horas extras, desde que previsto em acordo com convenção, e a possibilidade de jornadas especiais para transporte de cargas vivas, perecíveis, para o estrangeiro, e através da negociação coletiva, como mencionei há pouco. Como em 4 matérias houve a possibilidade declarada de constitucionalidade da negociação coletiva, por qual razão a tese aqui contrária iria agora entender que nos embargos ficou restrito apenas a uma hipótese? Eu entendo que não. Porém, a matéria não trouxe, Rodrigo, aquela segurança que nós gostaríamos, né? O que o tema 1046 do Supremo diz? Isso que eu já comentei, de que são constitucionais os acordos ou convenções coletivas que possam pactuar limitações ou afastar direitos trabalhistas, desde que os direitos não sejam absolutamente indisponíveis, né? Então, é isso. E quais seriam esses direitos absolutamente disponíveis? O próprio tema 1046 não esclarece, mas a doutrina e a jurisprudência do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, tem apontado para aqueles direitos que estão na Constituição Federal e no artigo 611-B da CLT. Então, o que nós podemos aqui enfatizar e que foi importante também nesse julgamento do Supremo? Existe um voto convergente do ministro Dias Toffoli, que ele acompanha o relator, o ministro Alexandre de Moraes, mas o ministro Toffoli, nesse voto, ele entende que a possibilidade de negociação coletiva declarada, válida, na decisão de embargos, ela pode vir ao encontro do interesse do motorista, né? Na medida em que ele poderá, através da negociação coletiva, ter uma condição que possa fazer com que ele possa ter uma viagem mais curta e possa voltar mais cedo para casa. Esse voto convergente do ministro Toffoli nos leva a considerar que a negociação coletiva foi, sim, autorizada. Mas como é uma matéria que ainda dependerá de uma, digamos assim, de uma discussão, né, e da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho vir a interpretar se o Supremo autorizou ou não, é que existe o segundo desafio, Rodrigo. Nós entendemos que há necessidade de um aperfeiçoamento da legislação. A NTC, através da sua Câmara Técnica de Assuntos Trabalhistas, Sindicais e Negociações Coletivas, já se debruçou sobre esse assunto, um estudo aprofundado sobre esse tema, em algumas reuniões, e nós já chegamos à conclusão de que seria interessante que se buscasse, né, um aperfeiçoamento dessa legislação para que possa dar mais validade à negociação coletiva, deixar mais claro
essa questão da possibilidade dos atores sociais, através dos seus sindicatos representativos, possam tratar dessa matéria. Então, nós entendemos que isso é fundamental. E um outro aspecto, Rodrigo, que nos preocupa e que nos leva a concluir, pelo menos nesse aspecto do Código de Trânsito, essa alteração legislativa seja o mais rápido possível. Quando o Supremo declarou inconstitucional a possibilidade de fracionamento do intervalo de 11 horas na CLT, ele também declarou inconstitucional o artigo 67C do Código de Trânsito Brasileiro. Então, lembrando, tanto na 12.619 quanto na 13.103, quando alterou-se a CLT, alterou-se também o CTB, para que o intervalo de 11 horas também fosse obrigatório para o motorista autônomo. Porque no Código de Trânsito é obrigado a cumprir a regra de trânsito o motorista empregado e o autônomo também. Na 12.619 era permitido o fracionamento 9 mais 2, e na 13.103, no CTB, 8 mais 3. E agora também no CTB não pode mais fracionar. Então, ainda que a empresa tenha uma negociação coletiva que permita que o fracionamento das 11 horas ocorra, por exemplo, com base na decisão do desembargo supremo, o motorista é obrigado a cumprir as 11 horas em relação ao Código de Trânsito. Então, ficou uma situação, digamos assim, paradoxal, porque não resolve o problema só, a negociação coletiva não resolve o problema do Código de Trânsito, resolve apenas da parte trabalhista. Então, nós precisamos de uma alteração no Código de Trânsito para que seja revisto esse período de 11 horas. Poderão dizer, não, mas 11 horas é o necessário. Será que é necessário mesmo? Só para você ter uma informação, Rodrigo, diante desses estudos que nós temos feito. Quando houve, na 12.619, de 2012, a alteração no CTB para incluir 11 horas como período interjornada para todo e qualquer motorista profissional, não foi feito, na época, nenhum estudo técnico científico que demonstrasse que as 11 horas são adequadas para o motorista descansar na estrada. Adotou-se as 11 horas, porque as 11 horas é o período que está na CLT para o motorista empregado. Então, vejam que numa situação apenas sob o ponto de vista de regra de trânsito, de norma de trânsito, não há nenhum estudo técnico científico que aponte para que as 11 horas são necessárias para o motorista descansar na estrada. E não são. Nós sabemos que ele não precisa de 11 horas para ficar parado na estrada. Então, esses são os desafios, Rodrigo, que nós enfrentamos agora. Evidentemente que nós entendemos que qualquer alteração legislativa que se pense neste momento, ela deve ser discutida também com a CNTT, com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Transporte Terrestre. A NTC entende que eles devem participar, porque representam, né, os trabalhadores, e nós precisamos de um aperfeiçoamento da legislação. Eu não estou dizendo que não há possibilidade de negociação coletiva. Eu acho que também foi uma importante a decisão do Supremo nessa área, mas que isso talvez não resolva todos os problemas, porque nós vamos ter, provavelmente, uma discussão judicial com base nessas duas teses que eu mencionei, e nós não sabemos qual delas vai prevalecer. Então, nós entendemos que uma nova análise, uma nova perspectiva que possa, através de um entendimento entre o setor patronal e os trabalhadores, e até os autônomos, possa construir aí alguma alteração na legislação, ou até mesmo na Constituição Federal, que possa criar mais segurança jurídica nessa matéria a todos os envolvidos. Muito bem, doutor. Nós chegamos, né, ao fim aqui do nosso bate-papo NTC. Quero agradecer você pelo seu tempo de falar aqui com a gente, né? São muitas informações, né? Mas você conseguiu passar, né, de uma maneira muito clara e objetiva. Eu tenho certeza que o nosso público que está assistindo, né, conseguiu compreender também. Mas a gente já reforça, se tiver perguntas, mande para nós. Obrigado, doutor. Pode fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Rodrigo. Estamos sempre à disposição. Quero reiterar que a NTC tem acompanhado todos os assuntos de interesse do transporte de cargas, não só na minha área trabalhista, sindical, mas também em outras áreas,
nós temos um corpo jurídico muito atuante, muito atualizado, e é importante que as empresas se utilizem, né, dessa estrutura que a NTC possui e também da sua eficiente área de comunicação que você coordena e que tem sido fundamental para que a NTC possa chegar com uma comunicação eficiente, rápida e segura, né, e atualizada para os seus associados. Doutor, muitíssimo obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui. Sempre muito bom estar, né, com você, trocando essas informações. Bom, você que está aí nos acompanhando até agora, a gente agradece muito a sua participação, né? Gosto de reforçar que o nosso papel aqui na NTC Logística é estar mais próximo de você, nosso associado, o transportador rodoviário de cargas que movimenta, né, as riquezas desse país, e nós temos esse compromisso. O Bate-Papo NTC é um espaço aberto para isso, para que a gente possa discutir informações que são muito importantes e relevantes, e se você tiver alguma dica, alguma sugestão de tema que você gostaria que os nossos técnicos, que os nossos parceiros, né, passem, a gente vai ter o maior prazer de recebê-los aqui, né, para a gente poder trocar essas informações, bater esse papo super importante para o desenvolvimento da sua empresa e do seu projeto. Reforçando que hoje é aniversário da NTC Logística, 62 anos, desde 1963, contribuindo com o desenvolvimento do setor. Parabéns para cada um de vocês que contribui de alguma forma, né, com essa história tão grande, feita a muitas mãos em todos os cantos desse imenso país nosso, que requer, né, de nós sempre um olhar atencioso para o transporte e o desenvolvimento, né, de tudo que a gente faz aqui. Bom, um abraço para você e até a próxima.